2017 dijo, ¿cómo pudimos algún día tener creído que era una buena idea cultivar nuestros alimentos con venenos? Buenos días. Hoy es un día muy importante. Hoy nos reunimos angolanos, brasileños, colombianos, mexicanos para iniciar una gran campaña, la campaña de los bomberos agroecológicos de estos países por la noosfera y contra los agrotóxicos. Hay una pregunta muy importante para contestar. ¿Por qué los gobiernos no pueden controlar los riesgos de los plaguicidas junto a sus sociedades? Si nosotros percibimos un escarabajo, tiene el nombre de escarabajo ambrosia, al hacer galerías en los troncos de los árboles para depositar los huevos de su multiplicación, en cada galería abriga un huevo, un poco de su excremento y una espora de un hongo que se va a nutrir de aquel excremento y va a se desarrollar para y paso con los escarabajos, y este hongo va a servir de alimentos para la larva cuando ella nacer. Y así se va a alimentar hasta que ella pueda salir para continuar su ciclo de vida. Es el más primitivo sistema de nutrición de un ser vivo para con su generación futura. El escarabajo es eso. Los insectos son la clase mais abundante de seres vivos que há em este planeta. E há 300 milhões de anos, assim está o perfeccionamento na vida. Deste primitivo escarabajo, denominado ambrosia, temos as 5 espécies que hacen agricultura em este planeta. A termita, um inseto. A hormiga arriera, outro inseto. As abejas, outro inseto. Estes seres, estes 3 tipos de insetos, hacen agricultura. Cultivam, hacen compostaje, cultivam hongos, produzem seu alimento, assim como o topo pelón e também o humano produz seu alimento. Toma prestado um território da natureza. Toma prestado não só o território, pero principalmente seu suelo. Podemos dizer que os insetos polinizadores aceleraram a evolução da vida no planeta. Esses são os seres que fazem agricultura e o último é o humano. Em todas essas 5 espécies, quem começou com a agricultura foi uma classe trabalhadora, todas de sexo feminino, todas de gênero. Então, a agricultura tem uma origem muito importante que nós não podemos perder a dimensão ou sua profundidade. Quando nós percebemos allá atrás, Spinheland em Inglaterra, quando os campesinos são expulsos de seu território e se empieza a distribuir dinheiro para que eles possam comprar alimentos, uma grande transformação se vai dar em el mundo. Os ricos e abastados, muito felizes. Os pobres, echados na miséria. E isso não foi só uma coisa de 1791 em adelante. Perdura hoje dia, e cada dia com maior intensidade. Quando Jane Goodall, com 87 anos, em 2017, dijo, ¿cómo pudimos algum dia ter creído que era uma boa ideia cultivar nossos alimentos com venenos? É sencillo isso. Vivimos como ella en la ignorancia y la carencia de un sentido.
ver, porque perdimos a visão. Este quadro de Pablo Picasso é o alimento del ciego. Comimos como os ciegos, não sabemos o que comimos, não temos a dimensão. O ciego tem todos os sentidos, mas não tem a visão. E nós não temos a visão de entender o grado de intoxicação e envenenamento de nossos alimentos. Pero isso empieza antes da Segunda Guerra Mundial, bem antes, quando o presidente Roosevelt indica como embaixador plenipotenciário dos Estados Unidos e México o dueño de Pioneer Hybrid, porque ele tem interesse no maíz híbrido. E o relatório que hace o governo americano, que está na Universidade de Chicago, dizendo que se os mexicanos continuam com aquele sistema de semillas milenário, jamais Estados Unidos tendria os progressos e o crescimento do segmento econômico das semillas como sua empresa havia planeado. Pero isso não é ensinado nas universidades, não é ensinado nos doutorados e nas pós-graduações, porque há uma razão escondida. Quando nós vemos esta caricatura, é uma caricatura onde está Mussolini, Hitler, o primeiro-ministro de Japão, Toho, buscando dominar o mundo. E allá você vem a Tio Sam, buscando impedir isso. Na história sabemos o que ocorreu, mas sabíamos antes do que estava planeado. Então, é importante entender que antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, em Bretton Woods, o sistema monetário internacional se organiza. E que ocorre? Eles começam a transformar a agricultura em seus interesses. E este interesse é muito importante porque o primeiro que fazem é dar valor de ouro ao dólar. Então, se a onça de dólar, a onça de ouro passa a valer $35 em Bretton Woods. E esta conferência foi uma conferência das Nações Unidas, uma conferência financeira. E o que vai ocorrer com aqueles que foram capturados, detenidos ou aprisionados que trabalhavam com armas químicas? Eles vão ser transferidos. Porque não houve destruição das fábricas de armas químicas na Segunda Guerra Mundial em Europa. O que os russos fizeram é desmontar as fábricas e remontá-las imediatamente ao seu território para poder produzir armas químicas. Em Ocidente passou a mesma coisa. E muitos deles foram transferidos para os Estados Unidos e as empresas não tiveram nenhum prejuízo. Por quê? Porque era uma forma de, na Guerra Fria, se manter o equilíbrio macabro, por meio de armas químicas, porque era muito difícil para os aliados ou Estados Unidos manter a Europa, porque a Rússia estava quase dentro de Europa. Então, se a arma química seria uma ameaça, seria uma precaução, seria uma proteção para eles. E ambos os lados se armaram assim. Mas o que ocorreu? Os da indústria química alemã, muito desenvolvida, mantiveram este programa para poder sair da derrota e das deudas com maior rapidez. E vimos o que ocorreu. Toda a América Latina se transformou em um grande mercado de plaguicidas, com morte, com intoxicações gigantescas por uma razão militar, que era a razão de manutenção do território
Estado dos Estados Unidos, território econômico, financeiro, embasado na indústria derrotada, que era a indústria nazi alemã. E assim foi. Por isso que nós vamos ver que as denúncias de Raquel Carson não empeçam em 58, 59, quando ele já soube que estava com câncer. Começaram em 43, quando ele já percebeu os danos dos plaguicidas, dos drinks, em Patuxent, já em Maryland. Em 1959, o presidente Eisenhower, em el mirtilo, o arándano rojo, proibiu seu consumo porque estava contaminado por amitrol. E avisou a Kennedy. E Kennedy havia comido o arándano contaminado igual a Nixon em la campanha. Eisenhower cunhou a frase el complejo industrial militar. Não dijo nazi porque não era necessário, ele não era mais nazi, ele agora estava sendo parte do Ocidente, do Oriente, era mundial, está ganhando força. E a vítima foi América Latina, África, Ásia e todos os países pobres do mundo que passaram a ter uma agricultura enfocada para o consumo de drogas, para o consumo de substâncias químicas militares. Nós vamos ter os problemas de contaminação da leite materno. E isso vai ser usado como propaganda. Vamos ter Bayer em Japão vendendo neantina para os cultivos de arroz, porque isso fazia parte da guerra, parte militar do planeamento. O mesmo ocorreu em Brasil em 1965, com a ditadura militar. E nós hicimos uma lei que nunca foi cumprida e nem sequer se conhece. Porque não havia interesse, não há interesse, não há permissão, não há liberdade para essas leis. E aqueles venenos que haviam sido criados para a guerra, para ser mais rígida, o cálcio sintético, vão ser utilizados como fungicida e vão provocar danos muito sérios, mas jamais vão ser contaminados. E o conhecimento passa a ser um serviço especial da indústria química para vender laboratórios de eletrônica, para fazer aumentar a corrida armamentista durante a Guerra Fria. Por isso que nós não sabemos o que ocorreu com o HCH, BHC, o primeiro inseticida moderno, em grande quantidade. Solamente um isômero tinha princípio ativo contra os insetos. E ele se formava em solamente de 5 hasta 12%. E o que ocorreu? Ocorreu que eles sabiam purificar o lindano e lo comercializavam lindano internamente em Estados Unidos e Europa. Pero para o mundo vendiam de HCH, BHC, para mesclarlo. E 88% do total era poluição. E 2% era o princípio ativo. E faziam isso porque sabiam cristalizar por meio de solução fracionada em metanol o produto, pero envenenaram o mundo para ganhar dinheiro de forma desonesta e criminosa. Por isso que nós vamos ver que quando surge a broca do café, o principal é de usar HCH, BHC, buscando corrigir os efeitos e não eliminar as causas, criando uma dependência cada vez maior, porque quanto mais veneno se aplica, mais veneno se necessita e há uma crescente. E isso vai vender serviços no futuro e vender laboratórios para detectar esta contaminação.
Parece que em Europa se questionaba el uso de animalitos domésticos para hacer investigaciones. Sin embargo, los niños de América Latina eran utilizados y a ellos era distribuído yogures con veneno para recorrer la orina después para hacer el ensayo en los laboratorios. Pero estos venenos, como Galecron, Fundal, Diciba, Gaic, Singenta, eram carcinogênicos, já eram comprovadamente carcinogênicos. E por que necessitamos utilizar niños em investigações? Só a investigação militar pode dizer isso. Então, nós temos uma sociedade estratificada, onde na cúspide está o poder do capital e na base estão as vítimas, que são os campesinos que são intoxicados, são envenenados, porque isso também dá lucro a eles. E quando alguém consegue fazer com que seus campesinos tenham esperança por meio de uma eleição, essas pessoas são derrubadas de forma sangrienta, como vocês veem aí, Salvador Allende, em Chile, 1973, 11 de setembro. Então, nós, quando falamos de plaguicida, temos que entender que há dois aspectos. Nas faculdades, todos são ensinados, não com saber de plaguicida, sendo com a ignorância sobre os plaguicidas. E criam técnicos que são reacionários. Quando se habla que um plaguicida é perigoso, que há que ter cuidado, e há que estudar, e há que manejar. Por quê? Porque por detrás está um lucro mercantil. Então, é necessário, por meio da educação, llevar de las manos la ignorancia y la reacción para traer luz a eso. Y ese es el trabajo de los bomberos agroecológicos. ¿Por qué? Porque en Brasil, en la escuela, en el Paraná, en el año 2000, los niños de la escuela pública están felices y contentos en esta foto oficial porque la maestra recibió un premio. Ellos hicieron la mejor de todas las redações do estado de Paraná e ela ganhou um coche. E mire quem regalou esse coche. As empresas mancomunadas com os bancos, mancomunadas com os interesses industriais. Esta é a ignorância. Esta é a reação. Quando a caricida mais usada no mundo em estraticultura, Dicofol, as pessoas não sabem que ele é fabricado a partir de DDT. E que toda partida de Dicofol tem 11% de DDT. E que não é purificado nos países pobres. Porque queda mais caro. E o lucro é menor. E não se cria mercado futuro para tratar das enfermidades e das intoxicações. Então, se nós obtemos os dados de intoxicação dos países de África, desde 1989, e aquilo que se passou em América Latina em 1970 e continua passando hoje, continuam os números e a incidência gigantesca de plaguicidas em las intoxicações. 384 mil em Sudão, 368 mil em Tanzânia, Quênia, e você vê em Moçambique, 240 mil. E quem ganha? As mesmas empresas que vendem os antídotos e vendem os serviços. E quando morre alguém famoso, como estes cantantes brasileiros, isso passa durante uma semana como escândalo. Depois se olvida. Por quê? Porque a propaganda e a enajenação é poderosa para ser isso. É uma máfia. É uma máfia onde o governo é parte dessa máfia, onde a educação é parte dessa máfia. E aí trazer luzes a isso e terminar com isso. E para terminar com isso, volvemos a Picasso, com a sopa. E a sopa, a mamã, embaraçada e vestada, oferece à hija
el alimento sano. Ella no es más el alimento del ciego, es el alimento con luz. Pero, ¿qué ocurre en el mercado? Todo el servicio desde 1945 y antes de 45 empieza a obligar que los alimentos sanos sean obligados a tener certificaciones. Se invertem los papeles. Que deveria ter uma certificação de plaguicida que é utilizado seriam os alimentos envenenados. Pero não, é que ellos hacen com os certificados e as determinações, as normatizações, que aquilo que é sano e que é bueno, cueste mais caro sempre os ricos. E os pobres são obrigados a comer envenenados. Então, nós temos que trabalhar de uma outra forma. Quando se cria a primeira escola de nutrição, o doutor Pedro Escudeiro lo crea para que todos os obreiros, todos os trabalhadores, todos os campesinos tenham saúde, não para promover o interesse militar e a venda de plaguicidas. Por isso que quando nós criamos nossas férias, nós temos campesinos que vêm à praça pública oferecer seu produto em uma féria, sem apoio nenhum de governo. E hoje estamos em rigor de perder toda essa conquista porque a corrupção quer destruir as férias. Sin embargo, allí todas as tecnologias contra os plaguicidas foram criadas em EJA por seus campesinos e seus técnicos conscientes. As arenas rocas, os biofertilizantes, os fosfitos, o biochar, a compostagem, bocache, tudo isso foi desenvolvido com grande intensidade. E as campanhas contra plaguicidas. E os usos de controles biológicos, como baculovírus e uma série de hongos. Mas a indústria quer acaparar isso como privilégio dela, selecionado por ella, e não de campesinos. Então, aquela feira que era educacional, pedagógica, que construía a saúde, passa a ser subversiva e vai ser liquidada com a mesma saña. Então, em uma manzana norte-americana que em 1950 tinha 4,3 miligramas de hierro, em 1998 terá 0,18 miligramas de hierro. Em 2016 tendrá menos hierro aún, e, sin embargo, muitíssimo mais sello e estampilhas, porque são os serviços que já atrás, em la Guerra Fria, começaram a ser pensados. E é por isso que hoje se discute muito o câmbio climático, porque é um serviço do grande capital e dos grandes bancos financeiros. A Alemanha, em 1981, abre uma escola de agronomia sem venenos. É o país que mais vende venenos hacia isso. Por quê? Porque os serviços e os lucros agora não são mais fabricar o veneno. Essas fábricas são deslocadas hacia outros países e eles vão vender qualidade. Por isso decimos que as abejas de uma colmena todas são hijas da mesma reina. E todas as larvas são mestiças. Sin embargo, se alimentamos uma larva com jalea real e a outra larva com miel, as hermanas mestizas quedam diferenciadas, porque a alimentada com miel vive 6 anos, e a alimentada com jalea vive 6 anos, e a alimentada com miel vive 45 dias. Essa é a realidade. Mas a indústria não quer que coma nem jalea real, nem miel comum, quer destruir isso para que se coma caro, que é um produto industrial, artificial. Nós não temos ideia de como ocorre isso. Estamos 50, 100 anos atrasados. Por quê? Porque acá se hace alabación, hace estímulo, hace
estimulación del uso de plaguicidas por medio de ignorancia y reacción. ¿Qué vamos a dar en la merienda escolar a los niños en la escuela? ¿Jalea real, miel o caro industrial? Que puede estar transformada en barritas de cereales de Nestlé o de Cargill o de Bunge. Esta é a realidade que vivimos nos últimos 4 anos, onde a lei não foi aplicada e foi criado travas para evitar que o campesino produjera calidade. Ou nas grandes transnacionais lançando seus orgânicos a um preço 3 a 5 vezes maior que o mercado para uma élite. Com propaganda se hace isso. Esta é a realidade. Vivimos isso. Por isso que, quando Liebig descobre, inventa a leite em polvo, não tem uma função de benemerência ou para suprir uma deficiência. Não, não, é negócio. É negócio. E ele mesmo científico ou empresário que cria a leite nido, ele vai criar o fertilizante químico. Não há diferença. A lógica é a mesma, é lucro. E quando explota em Beirute, em plena pandemia de Covid, um depósito de nitrato de potássio, o que ocorre? É uma explosão que quase destrói toda a cidade, são 14 quilotons de explosivo. E o que ocorre? Ocorre que nada. Habla mais do que 3, 4 dias sobre isso, todo queda cajado. Não ocorreu nada, não passou nada. E continuam os padres diante dos filhos fazendo as mesclas, se intoxicando os filhos. Continuam as epidemias de intoxicação química em África. Vimos os números. Continuam os hospitais de câncer infantil, como em Porto Alegre, traindo 700 mil niños no mundo hoje nascem e se sabe que será uma loteria macabra se não tenha um câncer ou um transplante ou uma situação absurda. As abelhas hoje estão em risco. E a polinização feita pelas abelhas está em risco. E nadie se preocupa com isso. E os venenos hoje são mais perigosos. Por quê? Porque não são venenos para a agricultura, são armas de guerra criadas para ser combates. Porque não são mais armas comuns de química, são armas étnicas que podem matar uma raça ou um pueblo e não afetar o outro, a sofisticação que tem. E os processos de produção são tão concentrados, que gallinas, cerdos, criadeiros de cerdos em edifícios de vários andares, bovinos, imagina a concentração de bovinos, tudo isso, os acúmulo de gás metano é tão grande que explotam e os acidentes matam 20 mil animais, 5 mil, 10 mil em Alemanha, em Europa, em Estados Unidos, recentemente, ocorre todos os anos. Vocês às vezes não se dão conta que isso são atividades de concentração de capital. O mesmo com os salmões em los mares. Por isso que quando se habla aqui, grandes haciendas não produzem bons alimentos, produzem grandes epidemias e pandemias. Foram livros escritos em 2015 e previam toda a Covid. Sobre coronavírus, em 2017, tinha esse livro, Coronavírus, em Alemanha, com todos os métodos e protocolos para ser. Era esperado tudo isso. E nós não sabemos ler isso. Da mesma forma como não tratamos, criamos o mal da vaca louca. A
ao alimentar as vacas, herbívoros, com harina de carne. E depois, das vacas enfermas, tomamos os hormônios, aplicamos a los niños e os niños também morreram. E a enfermidade da oveja passou a la vaca e de la vaca passou a humanos. E quem é responsável por isso? Isso diz que isso é ciência. Só decimos que isso é macabro. Não tem ciência nenhuma. É crime mafioso. E aqueles niños que sofriam a enfermidade ocupacional nas chaminés, é o mesmo ninho que nos campos hoje se envenenam da mesma forma. Quando se hace análise da urina dos niños e se detecta em 100% deles glifosato, há persecução, há desmoralização contra os que fazem isso. Por quê? Porque é uma máfia. E essa é uma máfia perigosa. Por isso que hoje, quando se fazem as denúncias do autismo como pandemia, não sai no periódico, não se discute isso. E o plaguicida, se vê na discussão, 40 dizem que te provoca autismo, outros 40 dizem que não, e continua, e ele cada vez é mais e mais comercializado, e mais desnecessário, pero implementado sob poder. E não é só o herbicida, é todo. E nadie está interessado em aclarar. A nadie é permitido questionar. Nenhum país pode proibir ele. Então, o autismo passa a ser o câncer de mañana. Estamos como os que estavam em campo de concentração, condenados. Hoje, a dissecação é praticamente obrigatória em todo o mundo, porque se ganha tempo. Se desseca artificialmente as plantas e não importa se o pão está contaminado, se a cerveja está contaminada, se o leite está contaminado, se os frijoles e os arrozes estão contaminados, se a papa ou o maíz estão contaminados, não importa. Por quê? Porque é um modelo financeiro macabro, criminal, que destrói o microbioma, nosso segundo cérebro, que destrói a fertilidade do suelo, que afeta o clima do planeta. E nós outros, com o clima do planeta, sabemos que temos que buscar o equilíbrio para evitar os danos do planeta. Temos que restaurar o suelo vivo. Este suelo vivo necessita de uma água, de um aire, de uma vida e de um ambiente em harmonia climática. Essa é a realidade. E este suelo vivo e esta agricultura sana, sem plaguicidas, é o futuro. Por isso que quando estudamos a questão espiritual na agricultura, vemos que a vida espiritual, a vida material, a vida social, tudo isso é parte de uma criação do alimento. É aquela sopa de Picasso, agora com espiritualidade. Então, nós temos que buscar a cosmovisão, o conhecimento das práticas, para entender o cosmos, o corpo e as praxis dentro da natureza e da cultura. Por isso que os mayas estudam o espiritual, a identidade e a produtividade como um sistema. E esse sistema pode ser colocado dentro das esferas da espiritualidade, da produtividade e da identidade cultural. Pero a máfia não quer isso. Não quer o espiritual, a identidade e a produtividade como um todo, em el cerne do humano. Eles querem vender serviços sobre isso. Em 2016 já houve a discussão espiritual em Harvard, como serviços. Por isso, nós temos que tomar uma atitude
Y esta es la campaña por la noosfera. Y esta campaña por la noosfera visa que los gobiernos respondan, porque ellos no pueden controlar los plaguicidas.